você acertar a relação da sua moto. Se você quer acertar a relação da sua moto, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar os 4 passos importantes para você acertar a relação da sua moto. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai postar aqui no nosso canal. Beleza? E é o seguinte, o primeiro passo para a gente acertar a relação da moto é ter um objetivo claro. Como assim um objetivo claro, Otávio? Primeiro passo, tá? Você precisa saber o que você quer, tá? Como assim? Eu quero uma moto mais para velocidade final, eu quero uma moto mais para torque, eu quero uma moto boa de final e que tem uma pegada boa embaixo, mas também tem um pouco de alta. Então você precisa identificar esses pontos para definir a relação que você vai usar na sua motocicleta, beleza? Por quê? Porque se eu tenho uma moto de trilha, eu preciso de uma relação mais curta, uma relação que traga torque ali, ou seja, que tenha uma pegada em baixa RPM, tá? Se eu quero uma moto que tenha torque, mais velocidade final, é uma moto mais do dia a dia. Eu estou saindo do sinal, preciso ter uma pegada boa, tá? Então depende muito, claro, também da preparação do seu motor que você vai estar fazendo. Mas dependendo da relação que você coloca, um exemplo, se eu quero mais para alta RPM, a moto, dependendo da potência que eu tenho no motor, vai ficar bem frouxa ali na saída. Então você tem que ter bem claro o que você quer na relação ali para acertar ela, beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é identificar, tá? Você vai identificar o que fazer entre coroa, tá? Entre coroa e peão. Você precisa identificar o que você vai fazer. E agora eu vou explicar as diferenças para vocês, tá? Como assim? Para você que está buscando velocidade final ou relação, a velocidade final, tá, que a sua moto atinja, seja baixa a velocidade ou alta a velocidade, é determinada pelo peão que você usa, coroa, certo? A caixa aqui de marcha que você tem, deixa eu pegar ela aqui, ó. Peguei só uma parte, tá? Já tá guardada ali, ó. Mas a caixa aqui, ó, ela vai determinar também, tá vendo? Aqui nas engrenagens eu tenho a outra parte dela aqui, certo? Tá solto ali, não vou pegar. Eu tenho a outra parte dela aqui. Cada engrenagem é acoplada a uma engrenagem aqui, certo? Uma é acoplada com a outra. São duas partes aqui. O que acontece? Existe uma relação entre as engrenagens, entre a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha. Se a sua moto tem sexta marcha, até a sexta marcha. Então existe uma relação, ou seja, uma relação entre as engrenagens do seu motor, beleza? Como que eu sei, Otávio, a relação entre as engrenagens do meu motor? Porque tem muitas pessoas que é o seguinte, vai perguntar assim, Otávio, eu quero colocar a caixa de marcha da CG 160 na minha 150. Eu quero colocar a caixa de marcha da 99 na 200, na 99 na CRF. Vai trazer mais final? Vai trazer mais torque? O que vai trazer? Para você saber isso, você vai fazer o seguinte, você vai baixar o manual de serviço referente às motos que você quer fazer a adaptação. Um exemplo, se eu quero adaptar a caixa de marcha completa da CG 160 na minha 150, se for adaptável, claro, tá? Você vai precisar baixar os dois manuais de serviço, porque no manual de serviço vai ter lá separadinho, relação final, relação primária, a relação das motos por marchas, certo? Ou seja, relação da primeira marcha, relação da segunda marcha, da terceira, da quarta, da quinta. Assim, você vai conseguir identificar qual tem mais final ou não, se você está buscando para velocidade final, certo? Como assim? Como que eu sei essa relação? Você precisa identificar a relação que existe entre as engrenagens. Aqui eu mencionei que cada engrenagem aqui tem outra acoplada, como se fosse assim, eu tenho uma engrenagem acoplada aqui, tenho a segunda parte aqui no eixo, certo? Eu tenho um segundo eixo aqui, onde eu tenho engrenagens acopladas, e cada engrenagem vai ter uma determinada relação. Como assim relação? Relação é a diferença que você tem entre as engrenagens aqui, certo? Eu vou ensinar no próximo passo, tá? Que é o terceiro passo, como que você faz o cálculo aqui para saber a relação entre as engrenagens que você tem, beleza? Mas antes aqui eu preciso te explicar que é o seguinte, a velocidade final ela é determinada pela caixa de câmbio aqui, engrenagem da campana da embreagem, engrenagem que sai do virabrequim, beleza? A engrenagem final aqui também, ela vai determinar muita coisa, porque é um dos fatores mais fáceis de se alterar para mim chegar num determinado objetivo, que é acertar a relação da minha moto, beleza? Então isso aqui vai ter uma determinada relação. E como que eu identifico essa relação? Um exemplo,
Questão de peão e coroa aqui. Questão de peão e coroa aqui é o seguinte. Aqui, ó, peão é o seguinte. Geralmente vai vir escrito assim, ó, 16 dentes, tá vendo? 16 dentes, 15, 14, 13, 11, 17, 18, 19, 20, certo? O que significa esses 16 dentes aqui? Isso aqui significa que se eu contar ela, se eu partir do ponto aqui que eu contei ela, se eu contei ela aqui, um exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu comecei a contar daqui. Então, ela tem 16 dentes aqui, mas uma maneira simples de se falar é dentes. Então, eu tenho 16 dentes aqui. Se eu tivesse 15, era só 15. 14, só 14. 15, só 15. Por quê? Se às vezes no seu peão que você pega não tem, você precisa contar os dentes aqui. É a mesma coisa da engrenagem aqui, um exemplo. Se eu vou pegar as engrenagens aqui e eu não achei o manual de serviço, o que eu vou ter que fazer? Contar os dentes da engrenagem aqui, certo? Para me saber quantos dentes eu tenho, para me saber a relação entre uma engrenagem e outra engrenagem, beleza? Então, peão é o seguinte, é os dentes e a coroa também. A coroa também, ó. Aqui se eu pegar aqui, ela tem 34 dentes, olha lá, 34Z que tá aqui, ó. Então, se eu contar, eu não vou contar porque é muitos aqui, mas se eu contar aqui, eu vou ter 34 dentes. Por que eu preciso saber disso aqui? Porque se não tiver marcação, você sabe como fazer, certo? Você vai contar, você vai pegar, vai posicionar numa folha, sei lá como que você vai fazer, numa folha, num cartaz, você risca lá o primeiro dente e vai contando. Aí você vai ter os dentes. Mas na maioria da coroa e peão vai ter anotado aqui, certo? Aí, como você tem anotado, você vai ter aqui, nesse caso, o número de dentes das engrenagens. Aqui é o seguinte, toda vez que o peão é menor, eu vou ter mais torque na motocicleta. Toda vez que o peão é maior, eu vou ter mais velocidade final. Só que menos torque em baixa RPM. A coroa já é o contrário. A coroa, quanto menor, tá? Em quesito de dentes, não de tamanho. Ela pode ser pequena, ter muitos dentes. Mas um exemplo, em quesito de dentes. Um exemplo, 30 dentes, 32 dentes, mais para velocidade final. Quanto maior a coroa, um exemplo, 40 dentes, 50 dentes, 53 dentes, isso significa que eu tenho uma coroa mais para baixa RPM, mais de torque, para uma moto de trilha, beleza? Então, essa é como que você faz para identificar. Esse é o segundo passo aqui. O terceiro passo é o seguinte, o terceiro passo é você calcular aqui a relação que você tem para identificar se você está jogando mais para uma velocidade final ou se você está jogando mais para torque no motor, beleza? Mas antes de eu falar o terceiro passo aqui, deixa seu like aí se você não deixou o like, beleza? São passos fodas aí para você, então deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações, beleza? Então é o seguinte, ó, para a gente fazer os cálculos aqui vai ser o seguinte, eu vou dar exemplos aqui. Essa primeira relação que eu tenho aqui, ó, tá? 34, 16. Então, geralmente, para mim saber fazer o cálculo, eu vou pegar maior dividido pela menor, certo? Essa é a relação aqui que eu tenho da coroa, para mim saber quantas voltas o peão menor precisa dar para dar uma volta completa na maior, na engrenagem maior, certo? Então, eu vou pegar e vou colocar 34 dividido por 16. Então, eu vou pegar a maior dividido pela menor. Assim, eu vou identificar quantas voltas a engrenagem menor precisa dar para completar uma volta da engrenagem maior. Beleza? Da mesma forma, é na caixa aqui, ó. Só que a relação, ela pode ser diferente de acordo com a transmissão. Por quê? Porque às vezes você tem uma engrenagem menor para a maior. Por quê? Porque você tem o eixo primário e o eixo secundário, beleza? Mas ali você consegue baixar os manuais de serviço e fazer uma relação mais fácil. Mas se você não tem o manual de serviço, para você identificar, você vai ter que contar os dentes e fazer o mesmo cálculo aqui para saber a relação que você tem por marcha, beleza? Esse cálculo aqui é o mesmo aqui. Só que para você saber a relação aqui por marcha, você tem que fazer dali. Aqui é da relação final, tá? Relação final é isso aqui, tá? Essa é a relação final da sua motocicleta, beleza? Por que é relação final? Porque é a última relação de engrenagens que você tem no motor. Como assim engrenagens? Vamos lá, recapitulando aqui, ó.
Dentro do motor você tem a caixa de marcha, certo? Aqui tem mais uma sequência de engrenagens aqui. Na campana da embreagem você tem uma engrenagem e aqui no virabrequim também você tem uma engrenagem, tá? Então o que que acontece? Existe uma sequência de engrenagens aqui que vão se movimentar para atingir uma determinada velocidade por marcha aqui, certo? Quando a gente fala que é a relação final, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que final é a última relação, ou seja, de engrenagens que eu tenho na moto. Então, por isso que eu tenho o peão aqui do lado de fora, no motor, e a coroa na roda. Essa é a última relação que eu tenho ali de engrenagens no motor. Se você tem uma moto que você coloca correia dentada, aí já é diferente. Mas da mesma forma, você tem como saber contando os dentes que você tem na correia dentada. Mas nas motos assim que a gente usa, na maioria, é relação de engrenagens aqui, certo? Ou seja, relação final da motocicleta. Beleza? Então eu vou pegar aqui, ó, 3416 e vou simular outras coisas aqui também, ó. Vamos colocar aqui, ó, uma 43, que é uma relação original, dividido por 16. 43 dividido por 17. 40, tá? Vou colocar aqui 40 dividido por 16. Vamos colocar uma bem comum, 38 dividido por 16, uma 35 dividido por 16, isso só simulando aqui 16, vamos colocar aqui uma 30 dividido por 17, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu quero identificar, vou colocar também aqui, eu só coloquei para velocidade final, mas vamos colocar aqui uma relação para torque. Então eu vou colocar lá 50, tá? Deixa eu... 50 dividido por 13, 53 dividido por 12, 54 dividido por 11. Aqui para torque e aqui para velocidade final. Por que que tem essa diferença? Eu vou mostrar aqui agora, tá? Vamos lá, primeiro cálculo aqui, 34, que é essa relação que eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar 34 dividido por 16. Então eu tenho aqui, ó, 2.12. 2.12. O que que isso está indicando para mim? Que essa engrenagem menor, ela precisa dar 2 voltas, ponto 12, para completar uma volta completa da maior. Beleza? Vamos lá continuar nos cálculos aqui, depois eu vou explicar aqui para vocês, tá? 43 dividido por 16. Eu tenho aqui, ó, 2.68. 2.68. 43 dividido por 17. Eu vou ter aqui, ó, 2.58. 52. 40 dividido por 16. Eu vou ter aqui, ó, 2.50. 38 dividido por 16. 2.37. 35 dividido por 16 é igual a 2.18. 30 dividido por 17 é igual a 1.76. Vamos lá aqui embaixo agora. 50 dividido por 13. Eu vou ter aqui 3.84. 3.84. 53 dividido por 12. Eu vou ter aqui 4.41. 54 dividido por 11. Eu vou ter aqui 4.9. 0,90. O que está identificando aqui para mim? Isso aqui identifica aqui. Quanto menor o número, mais para alta vai ser, mais para velocidade final, certo? Quanto maior o número, mais torque eu vou ter, uma moto de pegada de baixo, como se fosse um trator mesmo. Por quê? Aqui um exemplo. Por que isso traz torque? Porque eu tenho uma engrenagem bem maior aqui na coroa, certo? Um exemplo, 50, 13. Eu tenho uma engrenagem bem maior na coroa e um peão. Isso aqui está significando que o peão 13 precisa dar quase 4 voltas, 3.84 voltas, para dar uma volta completa no peão de 50 dentes. O 11 aqui, por exemplo, ó, se eu usasse uma relação 54-11, o meu peão de 11 dentes, ele precisaria dar quase 5 voltas aqui para dar uma volta completa na coroa de 54 dentes. Isso aqui vai influenciar diretamente na velocidade final. Quanto maior o número, tá? Quanto maior o número, mais
torque eu tenho. Quanto menor o número, se eu pegar daqui, ó, quanto menor o número, mais para alto eu tenho. Um exemplo, uma relação 30-17 é uma relação mais de alta, certo? Existe um cálculo que você consegue fazer, eu ensino lá no nosso curso de preparação, onde você consegue identificar certinho a velocidade final que você vai ter em quilômetros por hora e qual a potência teórica que você precisa ter, certo? Mas nesses passos que eu vou mostrar para vocês hoje, você consegue identificar ali a relação para usar no seu motor, beleza? Se você quer saber com maior precisão, aí eu ensino lá no curso de preparação, beleza? Então aqui é o seguinte, vamos lá. O que acontece? Por que eu fiz vários cálculos aqui? Para a gente identificar alguns detalhes aqui, ó. O peão, toda vez que eu altero o peão, ele vai influenciar em 3 dentes a menos aqui na coroa, tá? Como assim? Se eu pegar aqui um exemplo, uma relação original, eu tenho uma relação original 43-16, é uma relação original. Aí eu pego lá e coloco um peão 17. Eu preparei o meu motor e coloco um peão 17. Então 43 dividido por 17, eu tenho 2,52, certo? Se eu colocar um exemplo, uma relação de 40 dividido por 16, eu tenho praticamente a mesma coisa, 2,5, certo? Ou seja, um dente aqui a mais no peão, um dente a mais aqui corresponde a 3 dentes aqui. A praticamente 3 dentes a mais aqui, ou a menos, dependendo da proporção que você aumenta. Se você diminui, certo? Vai representar a mais. Se você aumenta o número de dentes aqui, um dente a mais vai corresponder a 3 dentes a menos aqui, certo? Um dente a menos aqui corresponde a 3 dentes a mais aqui, beleza? Basicamente só para entender aí. Por quê? Ó, se eu jogo no cálculo aqui, ó, o peão ele tem uma influência grande aqui. Olha só, se eu pegar 40-16, eu tenho praticamente o mesmo valor aqui entre eles. Só que aqui eu reduzi, eu aumentei na realidade um dente a mais aqui, certo? Peguei e coloquei um dente a mais aqui. Agora ela começa a dar, ou seja, uma relação mais longa aqui nesse caso, certo? Se eu pegar a coroa e colocar uma 40 dentes, corresponde quase ao mesmo fator aqui, ó, certo? Ao mesmo número de voltas que o peão vai ter que dar, certo? Um exemplo, se eu pegar assim, ó, só para você entender essa diferença que eu estou mencionando, é o seguinte, ó, se eu pegar ali, um exemplo, 43-17, então eu aumentei só uma aqui, certo? Se eu pegasse, um exemplo, 42, diminui só um na coroa aqui, ó, 42 dividido por 16, né, que no caso é a relação original, 2,62, ou seja, daria diferença, 2,62, tá vendo a diferença? Então, o que acontece? Um dente, é só para a gente entender que toda vez que você altera o peão aqui, ó, alterou o peão em um dente a mais aqui ou um dente a menos, você vai ter uma influência grande aqui, ou seja, você vai estar reduzindo 3 aqui na coroa, beleza? Só para você ter uma ideia aqui. Mas no cálculo aqui você consegue identificar, tá? Por quê? Porque isso aqui é muito importante. Um exemplo, se você está fazendo o cálculo aqui, tá? Você foi lá, está fazendo o cálculo. Você tem que ter uma ideia assim, porque às vezes você pensa assim, eu vou colocar uma coroa 42 dentes, vou ter mais final. Depende, ó. 43,16 é 2,68. 42,16 dá 2,62. Você não está mudando muita coisa não, certo? Se você altera o peão, aí você já fez uma mudança maior, certo? Você passou de 2,68 para 2,52, certo? Eu posso alterar a coroa. Aí você coloca a coroa 40, vai dar 2,50. Quase uma relação de 3 dentes aqui, certo? Isso vai influenciar em quê? Em alta RPM, tá? Só que eu preciso ficar atento no quesito, no próximo passo, tá? Que eu vou mencionar para vocês, que é o último passo aqui de como que você vai fazer para acertar isso aqui. Aqui eu estou mostrando como você calcula, certo? Então, concluindo aqui, quanto maior o meu peão, ou seja, quanto menor o número aqui de voltas que o meu peão precisa dar para dar uma volta completa aqui na coroa, mais para velocidade final vai ser essa relação. Ou seja, é uma relação, mais basicamente dizendo, longa. É uma relação longa para atingir velocidade final. Quanto maior o número de voltas o meu peão precisa dar para dar uma volta completa na coroa, igual aqui ó, nesse exemplo, é
para baixa velocidade, ou seja, torque. É uma moto, um exemplo, eu administro carga nesse motor, nessa moto. Então toda vez que eu administro carga nessa moto, coloco peso, ou preciso subir um morro muito íngreme, tá? Isso eu preciso que o meu peão dê menos volta, eu preciso de ter um torque maior. Por isso que com um torque maior, o meu peão precisa dar mais voltas na coroa. Assim eu vou ter uma relação mais curta, beleza? E aqui, ó, é o seguinte, então, relação mais curta, maior número. Relação mais longa, menor número. Se você entender isso aqui, quando você for calcular a relação que você quer, a relação que você tem entre as engrenagens, você vai conseguir identificar. Porque tem algumas engrenagens, um exemplo, eu pego lá e vou simular assim. Ah, eu vou usar uma 3816. 3816 deu 2,37, certo? Aí eu falo assim, não, então eu vou colocar uma coroinha pequenininha dessa aqui, ó, 34 e vou usar 14. Vamos ver, ó, 34 dividido por 14, eu tenho aqui, ó, 2,42. Então, ó, 34 dividido por 14 é igual a 2,42. Ou seja, uma relação 34,14 é mais curta do que uma relação 38,16. Tá vendo? Por isso que é interessante você fazer o cálculo. Por quê? Porque às vezes você está colocando uma coroa e um peão que você está simulando que está atingindo um resultado melhor do que uma determinada relação. Para você saber se você realmente está atingindo uma relação mais longa ou curta, você precisa fazer esse cálculo aqui que é bem simples, certo? Você pega a coroa, divide pelo peão e você tem a relação de voltas que o peão precisa dar, certo? Então a 3816 é mais longa, por quê? Por que ela é mais longa? Porque ela tem um número menor, certo? Do que esse aqui. Ou seja, quanto menor o número, até chegar a 1 por 1. O que é 1 por 1? Uma relação 1 por 1. Eu tenho um peão 17, uma coroa 17. Isso é uma relação 1 por 1, certo? Então aqui a gente está simulando assim, quanto menor o número, mais longa é essa relação. Então uma relação 38,16 é mais longa do que uma relação 34,14. E se eu simular assim, uma 34,15? 34 dividido por 15. Eu tenho aqui, ó, 2,26. Aí já é diferente, ó. Aí a conversa aqui começou a mudar. Ó. 34,15 é igual a 2,26. Ou seja, essa relação agora, ela passou a ser mais longa do que essa relação aqui. Certo? E essa relação é mais longa do que essa. Então, você precisa entender essa variação, porque o peão ele dá uma alteração muito grande aqui. Lembra dos 3 dentes? O peão dá uma alteração grande. Então, uma 34,15 é mais longa do que uma 38,16. Uma 34,14 é mais curta do que 38,16. Beleza? Agora, a gente vai entrar no quarto e último passo, tá? O que é o quarto e último passo? O quarto e último passo é como identificar a variação aqui. Vamos supor, eu já fiz o cálculo, eu quero colocar a relação X na minha moto. Como identificar se essa relação ficou boa ou não? Aí você vai entrar para a prática no negócio. Como assim? Como assim prática, tá? Um exemplo, você simulou, você fez os cálculos aqui, identificou, eu quero uma relação mais longa. Mas você tem que ficar atento ao quê? Um exemplo, vamos supor que eu tenho uma preparação, uma determinada preparação do meu motor. Vou lá, tenho 4 milímetros aqui no meu motor, tá? Vai gerar uma certa cavalaria, tá? Toda relação, para atingir uma determinada velocidade final, tá, é determinado por uma relação de engrenagens, que tem aqui até a engrenagem, a relação final que você tem. Só que existe um cálculo que vai simular a potência teórica que você precisa ter para empurrar essa determinada relação. Se você não sabe o cálculo, você vai ter que fazer o quê? Testar na prática. Como assim que eu testo? Como que eu vou fazer para testar na prática? Você foi lá e identificou, eu quero uma relação mais longa. Eu uso relação original. Um exemplo, numa moto assim, ó, aqui, como a gente está falando aqui de um 4 milímetros, por exemplo, eu tenho um 4 milímetros. Para a rua, talvez somente a alteração do peão, eu tenho um 16, coloco um 17, vai dar um resultado bom. Ou eu pego uma coroa menor, eu mantenho o peão original e coloco só uma coroa menor. Vai dar um pouquinho mais de velocidade, certo? Mas não vai ser uma alteração tão drástica. Por quê? Porque aqui você está alterando 3 dentes daqui, certo? É o que a gente mostra no cálculo aí. Aproximadamente 3 dentes, beleza, pessoal? No cálculo a gente dá certinho, faz o cálculo. Beleza? Então, eu quero testar. Vai lá, coloca um peãozinho maior. Você foi lá e colocou um peão 17. A moto cortou de quinta. Como que é o teste? Você quer para velocidade final, um exemplo.
Você vai pegar, vai colocar a relação. Você foi lá e colocou um peão 17. Um exemplo, você tem um 16, 16,43. Você foi lá e colocou agora um 17,43. E testa. Você vai acelerar. Um exemplo, você está de quinta marcha e você está buscando velocidade final. Então a velocidade final, ela vai vir na última marcha da sua motocicleta. Então você está de quinta marcha, ela cortou quinta. Cortou empurrando, você foi quinta marcha, cortou. Isso é um sinal que você precisa alongar mais essa relação. Por quê? O seu motor ele tem potência para empurrar mais do que a relação que você tem. Por quê? Quando você tem uma relação que corta em quinta marcha, isso é sinal que o seu motor tem potência a mais do que a relação. A relação é muito curta para a potência que tem. Basicamente seria isso dizendo. Então, um exemplo. Aí você foi lá, beleza, eu coloquei um 17. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a coroa, eu vou colocar um 38, 17. Aí você foi lá e testou, certo? Foi lá, peguei, coloquei um 38, 17, testei. Só que quando eu jogo quarta, a moto está empurrando bem, tá? Quarta marcha, empurrando bem. Aí na hora que eu jogo quinta, a moto frouxa. O que isso é um sinal? Isso é um sinal que o seu motor não tem força suficiente para empurrar essa relação. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encurtar essa relação. Então você está usando o peão 17, coroa 38. Aí o que você vai fazer? Ao invés de colocar um 17, 38, volta no peão. Você já colocou a coroa, vamos fazer agora a alteração do peão. Aí você foi lá, tirou o peão 17 e colocou um 16. Aí ficou com uma relação 38, 16. Aí você pegou e foi num local fechado e vai acelerar essa moto. Aí primeira, segunda, terceira, quarta e a moto está empurrando, jogou quinta e a moto continuou empurrando até a velocidade que ela vai dar ali, certo? Que o motor vai dar. Ou seja, você identificou a relação ideal para sua moto, certo? Ou seja, você fez 3 variações de teste. Primeiro pelo peão, cortou quinta. Colocou uma coroa menor, continuando com o peão 17, a moto frouxou de quinta marcha. Aí você foi lá e reduziu, trocou o peão 17, colocou um 16, a moto rendeu bem ali. Por quê? Dependendo da relação, ela fica pesada em quinta marcha, certo? Que é o que eu mencionei, por exemplo, eu tinha 38, 17, na hora que eu joguei quinta, a moto frouxou. Isso é sinal que o seu motor não tem força para empurrar essa relação, certo? Então não adianta eu ficar insistindo ali. Se você estiver correndo com essa relação, você tem perca de resultado. Se você coloca uma 38, 16, que era o que deu o acerto, ela vai trazer uma velocidade final maior do que uma relação 38, 17. Por que isso acontece? Porque o seu motor não tem potência suficiente para empurrar essa relação, beleza? Assim você faz o acerto de uma relação para velocidade final. E como que eu faço um acerto para relação mais curta? Aí vai depender muito, um exemplo, da potência que você tem no motor e o que você está buscando. Um exemplo, eu tenho uma moto de trilha, certo? Se é uma moto de trilha fechada, eu preciso que essa moto ela fique arisca, ela ultrapasse um obstáculo com maior facilidade. Se eu uso um exemplo, 50-13, o que vai acontecer? Um exemplo, eu tenho uma CRF 50-13, tá? Com 50-13 aqui, ó, deu 33,84. Aí eu vou pegar e vou colocar um 53,12. Depende. Por que depende? Depende da preparação que você fez. Talvez você fez uma preparação do seu motor que você não precisa encurtar mais essa relação. Você pode manter no original, porque agora o motor tem mais potência para empurrar isso aí. Ou seja, a moto vai ficar muito mais arisca. Só que se você pega e diminui o peão, coloca de 13 por 12, a moto vai ficar mais arisca. Só que quanto mais arisca, mais torcuda a moto fica. Ela não vai desenvolver em velocidade final. Ela vai ficar basicamente igual um trator. Ela tem aquele negócio, o motor tá girando lá 10.000 RPM e a moto assim. Tá andando desse jeito assim, entendeu? Basicamente seria isso aí, só para você entender, tá? Agora, quem tá filmando aqui tá morrendo de rir, tá? Então agora é o seguinte, depende muito da potência do motor que você tem ali, certo? Ah, eu coloco uma relação mais curta se o meu motor não tem força. Exemplo, eu tenho uma CRF 230, tá? Um exemplo, original, não vou preparar ela. Tá? Aí já é o contrário, eu posso reduzir relação. A diferença é que a moto não vai atingir velocidade final, mas eu vou sentir diferença. Como assim? Eu não preparei a minha CRF 230, coloquei só um comando, um escapamento, um cabo, uma ignição. Eu posso ir lá, pegar e colocar um peão, nesse caso um peão menor.
coloco um peão 12 ou um peão 11, eu vou sentir essa moto desenvolver na trilha muito melhor do que ela com a relação original, beleza? Seria basicamente assim para você entender. Agora, se você tem um CRF 230 ou 250, prepara o motor dela, é bem provável que você vai ter que alterar esses fatores de coroa aqui, ou seja, o peão dá muita diferença. Então você vai pegar um exemplo, eu tenho 13, 50 a 13, então eu vou pegar e vou colocar uma coroa 52, ou seja, eu vou ter um diferencial ali, ou eu posso alongar essa relação. Se eu tiver muita potência no motor, eu posso alongar um pouco em vez de encurtar ela mais. Como que eu alongo ela mais? Eu posso diminuir, eu colocar uma coroa 49,13, ou seja, 49,13 é mais por velocidade, ou seja, não quer dizer que você vai deixar a moto frouxa, tá? A gente tem a relação de voltas que dá, 49,13 dá uma relação menor do que 50,13. Assim você vai ter mais para velocidade, essa moto vai desenvolver mais no estradão, essas coisas assim. Isso aí é muito pensado quando você tem um exemplo, uma moto para velocross, um exemplo para competição, motocross. Dependendo da pista, que ser mais de alta, você precisa de uma relação mais longa do que mais curta. Por quê? A pista é mais de alta, então você precisa atingir altas velocidades e não ter uma moto que só tem torque para subir altos morros. Não, a pista ela é mais de alta, então você precisa alongar essa relação. Talvez você vai usar ali um 48,13, um 48,14, depende da potência que você tem no motor. Aí como que eu testo? Da mesma coisa, você vai ter que ir na pista, por exemplo, tem uma CRF, é de pista. Como que eu faço para me acertar a relação? Você vai ter que simular. Por quê? Porque na pista é diferente da velocidade final, que a moto ela frouxa em quinta. A pista é o seguinte, você tem a pista de alta, mas ela tem as curvas. Então você tem que testar. Eu coloquei um exemplo, um 47,14. Coloquei um 47,14 ou um 46,14. De alta a moto fica muito boa nas retas, mas na hora da saída da curva a moto perde demais. Então você precisa reduzir um pouco isso aí. Você perde na reta, certo? Mas na curva você tem uma saída mais rápida, certo? Ou seja, aí você vai ter que talvez usar uma 48,14, certo? Aí você vai testando até ver o que mais se encaixa para você ali. Por quê? Tem outros fatores que influenciam diretamente na relação que você usa na moto. Como assim? O peso do piloto, o atrito entre o vento ali, o atrito entre o asfalto, entre a pista que você anda, certo? Então você tem que analisar esses pontos para chegar na melhor relação para você. E o que você precisa identificar é ali, os cálculos que você faz para identificar ali a relação ali, o número de voltas que ela dá para você identificar a melhor relação para você e acertar ela de acordo com o seu uso, com o seu objetivo, que era o primeiro passo. Se é mais para baixa, se é para pista, se é para velocidade final, beleza? E dessa forma você vai conseguir identificar a melhor relação para o seu motor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. E comenta aqui embaixo para mim qual foi a experiência que você teve em alterar coroa e peão da sua motocicleta, beleza? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.